noite a todos. Eu, Meu nome é Gustavo, eu estou muito grato de estar aqui, especialmente ao Pablo e à Ana. Um agradecimento especial. Eu faço direito aqui na UFJF. Até pensei no início em falar algo sobre direito, mas como estamos em setembro, tem o dia de São Jerônimo, então juntou as duas coisas, né? O mês de setembro, o Instituto Santo Tomás, esse tema é muito conveniente. E na verdade eu vou apresentar uma coisa bem simples, porque eu vou apenas tentar reproduzir aqui a comendação, ou seja, a recomendação, o elogio que Santo Tomás faz das Sagradas Escrituras e a divisão, ou seja, a explicação que ele dá para cada um dos 73 livros. Esse é um texto muito interessante, porque isso é uma coisa que os escolásticos fazem o tempo todo, mas aqui a gente vê a genialidade de Santo Tomás num assunto muito arcano, porque ele está quase que dizendo por que cada um daqueles livros existe. Esse texto de Santo Tomás é conhecido como Hic est Liber, e é uma aula que ele deu. Tradicionalmente se diz que ele deu essa aula quando ele começou o seu magistério como bacharel bíblico em Paris, mas há uma revisão crítico-histórica disso aí. Eu não quis trazer esse assunto porque é uma minúcia, né? Mas, pelo menos para não deixar de mencionar, uma biografia interessante de Santo Tomás é a do padre americano Weishaupt, em que ele trata disso, né? Do início do magistério de Santo Tomás. É um assunto muito interessante, mas o fato é, isso é incontroverso. Isso foi alguma aula que ele deu em uma solenidade acadêmica no início do seu magistério. Pois bem, para isso ele precisava selecionar algum texto tirado das Sagradas Escrituras que compendiasse essa recomendação do livro. E ele escolheu esse texto tirado do livro de Baruque. Este é o livro dos mandamentos de Deus e a lei que subsiste eternamente. Todos os que aguardam chegarão à vida e os que a deixaram cairão na morte. E Santo Tomás pega de Santo Agostinho, que por sua vez tirou isso de Cícero, um princípio da retórica. E ele diz que Deus, Nosso Senhor, está fazendo exatamente isso aqui. Porque isso está no quarto livro da doutrina cristã. Nós sabemos que quem fala deve fazê-lo de modo que ensine, de modo que deleite e de modo que ut flectat, literalmente que dobre, ou seja, que mova ou que mude. Tanto que se alguém não se deixa mudar de opinião, não se deixa mover, nós dizemos que é uma pessoa inflexível. Então é esse o sentido. Perceba que coisa curiosa, né? Santo Tomás dizendo que Deus, Nosso Senhor, está seguindo um princípio de retórica. Parece algo muito, muito diferente. Mas isso é um ponto interessante de meditação e de contemplação, porque isso mostra a preocupação de Nosso Senhor com os homens, porque Ele está escrevendo um texto para homens. E, portanto, ele também pode ser entendido à luz dos princípios das artes liberais. Pois bem, mas como que Santo Tomás enxergou essas três coisas nesse pequeno trecho? Diz Santo Tomás que, ou melhor, isso já é uma doutrina mais tradicional, que ensinar, primeiro elemento aí, é algo de necessidade, porque quem fala quer ser compreendido. Então esse é o mínimo. Mas além disso, e esses dois outros pontos têm mais a ver com o modo com que se fala e os artifícios da retórica que se usa,
que se usam, ele deve também deleitar, ou seja, cativar de algum modo quem escuta. Especialmente, São Tomás usa essa palavra, que deleite os tediosos, para que saiam do seu tédio. E por fim, o que é a vitória plena de quem fala é dobrar e de fato mudar quem ouve, convencê-lo, né? E São Tomás usa a palavra tardos, né? Que dobre os lerdos, ou seja, aqueles que estão numa certa inércia. E as Sagradas Escrituras fazem isso da forma mais plena, porque ensinam uma verdade eterna. Elas deleitam, porque não há nenhuma outra leitura mais útil do que a das Sagradas Escrituras. E elas dobram ou mudam a pessoa por causa da sua autoridade. Então, ele detalha cada uma dessas coisas, porque nesse início, em Este é o Livro dos Mandamentos de Deus, nós vemos de forma especial a autoridade dessas escrituras com que elas movem aquele que as lê. Primeiro, o mais notável aí é porque é de Deus, certo? A autoridade de um texto, a própria palavra autoridade tem a ver com autor. E as autoridades humanas podem falhar porque uma pessoa pode mentir, por exemplo, mas também porque, ainda que ela seja honesta, ela pode enganar-se, mas como Deus não pode nem ter o defeito de enganar-se, nem a malícia de enganar-nos, então daí se vê a autoridade inigualável desse livro, né? Um outro aspecto em que se vê a autoridade das Escrituras aí é que é um livro de mandamentos. E isso é interessante porque isso não é tão evidente quanto a tudo que está nas Escrituras, porque parece que algumas coisas das Escrituras não são mandamentos, são coisas teóricas para se contemplar, como, por exemplo, os mistérios da fé, a Trindade, etc., que podemos tirar das Escrituras, né? Então, por que esse trecho trata tudo como mandamentos? São Tomás explica que é justamente para enfatizar a autoridade desses livros e que, além daquilo que é obviamente um mandamento, como os 10 do Decálogo e as outras partes da lei, até a parte teórica das Escrituras é proposta como um certo mandamento de fé, como uma certa ordem para crer. Vemos isso há uma palavra de Nosso Senhor assim nos Evangelhos, né? Crês em Deus e acreditai em mim. E um outro aspecto que São Tomás vê nesse texto, que mostra a autoridade das Escrituras, e esse é o último, é o fato de que aí elas são chamadas de o livro, embora sejam compostas de vários. Porque uma outra coisa que mostra a autoridade de um texto é a sua coerência. Isso nós vemos maximamente nas Escrituras porque não há nenhuma contradição nelas, de forma que, embora sejam 73, sob um certo aspecto é um livro só. Pois bem, ainda nesse trecho de Baruque, que é um versículo só, Santo Tomás vê também a verdade das Escrituras, quando diz que é uma lei que subsiste eternamente, ou seja, não é só algo verdadeiro, mas é algo eterno. Isso é diferente de outros escritos que também podem mostrar algo verdadeiro, mas não necessariamente eterno. E, por fim, a utilidade das Sagradas Escrituras está nesse trecho que como que tira necessariamente quem o lê com atenção do tédio, porque é algo urgente, né? Não é algo que se pode deixar para depois, é algo que tem que ver com o destino eterno da alma. Mas aqui tem um outro ponto interessante, porque Santo Tomás vai tirar desse pequeno trecho
o princípio pelo qual ele vai dividir todas as Sagradas Escrituras. É por isso que eu quis trazer isso antes de falar dessa divisão, embora para mim essa outra parte seja a principal, né? Essa aqui é mais interessante. A utilidade da Sagrada Escritura está então que ela leva o homem à vida. E o trecho é assim mesmo, só diz a vida e a morte, sem nenhum adjetivo, né? E São Tomás se pergunta então que vida seria essa, e há algumas possibilidades. Existe a vida da graça, que é uma vida que não esteve aberta aos homens durante muito tempo. Existe a vida de justiça, que era possível viver-se de alguma forma, mas não perfeitamente, sem o auxílio da graça. E talvez, eu imagino que todo mundo, lendo isso, pensa na vida eterna, na vida da glória, né? É talvez o sentido mais óbvio desse trecho. Mas há uma unidade em todos esses sentidos, porque seja lá se ele se refere à vida futura da glória ou à vida da graça agora, tudo isso tem o fundamento nessa graça. E Santo Tomás diz que é dessa análise de como as Sagradas Escrituras dão essa vida nova para o homem que a gente entende por que existe cada um daqueles livros. Bom, Deus e a sua palavra leva o homem a essa vida, principalmente de duas formas, mandando algumas coisas e ajudando a cumprir esses mandamentos. Essa é uma ideia bem comum na literatura cristã, provavelmente todo mundo já está familiarizado com essa ideia de alguma forma. Inclusive na Suma, na primeira parte e da segunda parte, os últimos dois tratados são justamente o Tratado da Lei e o Tratado da Graça, porque essa é a parte da Suma que está preocupada com a ética, com o agir humano, e essas duas coisas são princípios necessários à teologia para entender o agir humano. A lei e a graça que ajuda a cumprir a lei. Isso, inclusive, está explicitamente no Evangelho de São João. Essa conclusão que Santo Tomás vai dizer. Que é que os dois testamentos correspondem exatamente a isso. Então, no Evangelho de São João está escrito: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi trazida por Jesus Cristo. Então vejam que Santo Tomás vai começar de cima para baixo e primeiro dá esse argumento de por que as Sagradas Escrituras contém dois testamentos, e disso mesmo ele vai tirar o necessário para dividir cada um desses testamentos. Eu provavelmente não vou comentar tudo, porque são 73 pontos, né? Então eu inverti a ordem, coloquei o Novo Testamento primeiro e vou comentando, olhando para o tempo aqui e vendo o que convém. Pois bem, então disso aqui está claro que o próprio do Novo Testamento é não só dar mandamentos, mas dar também a graça. A graça é o que o distingue. Então, Santo Tomás diz que todos os livros do Novo Testamento terão a ver com isso, e vão girar em torno disso, e aí nós vamos ter uma estrutura tripartite. Nós temos esses 27 livros porque há três coisas a tratar sobre a graça. A origem dela, por um lado, a virtude dela e a execução dessa virtude. Ou a gente poderia entender da seguinte forma, né? Santo Tomás está dizendo que esses livros existem para mostrar qual é
a origem da graça, por um lado, por outro lado, mostrar quais são os frutos dessa graça, o que ela faz na prática, mas no meio disso tem um outro tratado possível, né? Entre a origem da graça e os efeitos práticos dela, nós podemos tratar, digamos assim, os efeitos dela em abstrato e ver qual que é o efeito abstratamente, a virtude, o poder que a graça tem, antes de ver como isso se deu na prática. Pois bem, a origem da graça é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que nula conquistou. A execução e os frutos práticos da graça são a história da igreja. E Santo Tomás vai dizer que a história da igreja está como que completa no Novo Testamento. Mas entre uma coisa e outra, entre a consideração da origem da graça que está nos evangelhos, de uma forma não tão evidente às vezes, porque às vezes os evangelistas são bem tácitos, bem mínimos, apenas narram cruamente os eventos, e os efeitos disso na história da igreja, cabe, e é isso que São Paulo faz em todas as suas cartas, nesse grande tomo de cartas paulinas, é justamente a consideração de o que realmente aconteceu no Evangelho. Então é Santo Tomás que o tempo todo vai nos explicar o Evangelho com palavras, às vezes até muito eloquentes e elevadas, e vai nos esclarecer teologicamente, digamos, o que é que aconteceu, o que é salvação, quais são os dons da graça, etc. Bom, essa questão de Santo Tomás é interessante, né? Ele, no texto Hic es Liber, não tem uma explicação maior sobre esse ponto de São Paulo. Algumas edições trazem que isso falta no texto por algum motivo, talvez tivesse originalmente. Mas não é de se lamentar porque Santo Tomás comentou todas as cartas de São Paulo, né? Eu acho que não há tradução para o português. Mas tenho quase certeza que elas existem em inglês. E é um tomo assim, muito valioso da literatura cristã. Mas essas outras duas coisas ele comenta com um pouco mais de detalhes. Então, como que a execução da virtude da graça está completa no Novo Testamento? Bom, diz Santo Tomás que é porque, primeiro, nós vemos o início da história da igreja nos Atos dos Apóstolos. E ali os primeiros frutos, as primícias dessa graça. Depois, nós vemos o progresso na igreja, que é onde nós estamos hoje, nas outras epístolas apostólicas. Porque nas epístolas nós vemos os apóstolos governando a igreja e dando continuidade a ela. E por fim temos o Apocalipse, em que há o fim da história da igreja. Então temos de alguma forma o início, meio e fim de todo o progresso eclesial nos demais livros do Novo Testamento. Isso até é uma coisa interessante, essa ordem parece um pouco bagunçada, mas se vocês procurarem uma Vulgata medieval ou renascentista, vem desse jeito, né? Os 4 evangelhos, as cartas de Paulo e depois os Atos dos Apóstolos. Não sei quando que houve essa mudança. Pois bem, está claro que os evangelhos existem para mostrar a origem da graça, que é a vida de Nosso Senhor, em que Ele nos salvou e nos redimiu. E para continuar essa divisão dos livros do Novo Testamento, Santo Tomás chega a uma questão que para mim é a mais interessante de todo esse texto, que é responder por que há 4 evangelhos. Por que Nosso Senhor iria querer se repetir 4 vezes, né? Qual é o princípio que explica isso? Bom, o raciocínio de Santo Tomás até então tinha parado nesse fato, que a vida de Nosso Senhor é a origem da graça.
E é a origem da graça porque o Senhor veio e se encarnou por nós. Então, aqui ele usa aquela mesma teoria da salvação de Santa Selma, que ele adere, que é que nosso Senhor nos salvou principalmente através do seu sacrifício, e para isso era conveniente que ele fosse Deus e homem. Está aí a conveniência da encarnação. Era necessário que ele fosse Deus para que ele tivesse uma divindade infinita a oferecer, e que ele fosse homem para que essa oferta fosse em nosso favor. Então esse é o primeiro ponto. É por isso que era necessário mais de um evangelho, porque há que contar a história de Nosso Senhor do ponto de vista de ele ser um homem e também do ponto de vista de ele ser Deus. Mas como homem, há 3 dignidades humanas a se considerar na pessoa de Nosso Senhor. E ele queria que nós soubéssemos disso, porque na Divina Providência nós vemos que 3 categorias diferentes de homens foram Cristos, né? Foram ungidos no Antigo Testamento, de forma que ao Nosso Senhor vir e quando nós passamos a saber que ele é o Cristo, o que nós tiramos daí é que ele queria que nós entendêssemos que ele é essas 3 coisas, esses 3 Cristos do Antigo Testamento. E nós vemos no Antigo Testamento a unção de um rei, a unção de um profeta e a unção de um sacerdote. E é exatamente por isso que há 4 evangelhos, porque temos o evangelho de São Mateus, que conta a história da vida de Nosso Senhor do ponto de vista dele ser um rei. Temos o evangelho de São Marcos, que conta a história de sua vida do ponto de vista de ele ser um profeta, de São Lucas, sacerdote, e por fim o evangelho de São João, que é o mais arcano de todos, desde o seu prólogo, para mostrar que Nosso Senhor é Deus. É o evangelho em que isso é mais explícito, né? Mas eu quero me deter um pouco nesse ponto antes de falar de outros livros da Bíblia, porque, como eu disse, esse é talvez o ponto mais proveitoso dessa aula de Santo Tomás e mais interessante. Então vamos ver alguns argumentos que podemos aduzir para provar isso, né? Santo Tomás é bem mínimo, diz muito pouco em todas essas afirmações, justifica com 1 ou 2 versículos, mas a gente pode procurar algumas outras coisas também que mostram a genialidade desse pensamento. Então, nós vemos que o Evangelho de São Mateus está particularmente preocupado com a dignidade real de Nosso Senhor, porque ele começa com uma genealogia que tem por finalidade mostrar essa sucessão real, e também é nele que nós vemos a adoração dos reis magos. Nós vemos que o Evangelho de São Marcos é particularmente preocupado com a dignidade profética de Nosso Senhor, porque ele é o menor, pula toda a infância do Senhor e já começa com o seu magistério, com a sua doutrina, com a pregação do Evangelho. Nós vemos que São Lucas está particularmente preocupado com a dignidade sacerdotal, porque ele já começa no templo, contando a história de Zacarias e considerou a concepção de São João Batista. E ele também termina no templo, dizendo que os apóstolos voltavam lá o tempo todo. E volta no templo várias vezes ao longo de toda a narração. Inclusive é no Evangelho de São Lucas que está o 5º mistério gozoso, né? Que é um encontro no templo. E, bom, o Evangelho de São João talvez seja o mais fácil de justificar. Ele conta a história de Nosso Senhor do ponto de vista dele ser Deus desde o seu prólogo, em que isso é afirmado explicitamente. São Tomás só aduz isso para provar
essa divisão. Mas é o que eu achei interessante é comparar como os evangelhos se encerram. Todos eles dizem basicamente o mesmo, que ao fim de sua vida na terra, Nosso Senhor, depois de ter ressuscitado, passado um tempo com os discípulos, ensinado mais coisas, ele ascendeu aos céus e os abençoou enviando-os. Todos vão dizer isso. Mas reparem a diferença e as peculiaridades de cada um. São Mateus o narra da seguinte forma: Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para cima de um monte onde Jesus lhes havia ordenado que se achassem. E vendo-o, o adoraram, ainda que alguns tiveram sua dúvida. E chegando Jesus, lhes falou, dizendo: Tem-se-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e estais certos de que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então percebam, é nas palavras de São Mateus que Nosso Senhor diz: e depois ensinai todas as gentes, ensinai todas as nações, mostrando justamente a realeza de Cristo, né? Essa autoridade sobre não só as pessoas isoladamente, mas sobre as nações. Também é nessa narração que ele diz: tem-se me dado todo o poder no céu e na terra. E reparem que ele também diz: batizando-as, retomando as nações. Batizando as nações. E quando ele envia os discípulos, ele diz: ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Sendo realmente tendo a doutrina de Cristo como um aspecto legislativo, né? Pois bem, São Marcos narra da seguinte forma: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão as serpentes, e se beberem alguma potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. E na realidade, o Senhor Jesus, depois de assim lhes haver falado, foi assunto ao céu, onde está assentado a mão direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua pregação com os milagres que acompanhavam. Então, ele narra essencialmente o mesmo evento, mas com palavras bem diferentes. Porque aqui Nosso Senhor fala pregai, não fala de mandamentos, porque São Marcos não está preocupado com esse aspecto real. Ele está preocupado com o aspecto magisterial de Cristo, com Cristo como um profeta, alguém que adianta um ensino às pessoas que ainda não veem aquilo. E aqui fala também dos milagres, que são entendidos explicitamente como um auxílio que Deus dá aos apóstolos e à sua pregação, para que as pessoas creiam no que eles dizem, porque há quase um subscrito de Deus confirmando tudo aquilo por algum milagre. São Lucas o narra dessa forma: Depois levou-os fora até Betânia e, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, se ausentou deles e era elevado ao céu. E eles, depois de o adorarem, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. E estavam continuamente no templo louvando e bendizendo a Deus. Aqui, novamente, é evidente essa preocupação com o aspecto sacerdotal, porque São Lucas nem sequer faz questão de mencionar Cristo mandou que eles ensinassem. Ele se contenta em dizer que ele os abençoou, em dizer que os discípulos depois estavam o tempo todo no templo. E São João, que segundo Santo Tomás, é quem narra a vida de Nosso Senhor, sob o aspecto de ele ser Deus, simplesmente diz: muitas outras coisas, porém, ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma,
creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que dela se houvessem de escrever, mostrando o aspecto inefável, inexaurível da vida de Nosso Senhor e dos seus feitos. O aspecto de insondável que a sua obra tem. Bom, isso encerra basicamente a parte que Santo Tomás tinha a dizer sobre o porquê dos livros do Novo Testamento. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção até aqui? Ou, enfim. Bom, você chegou a falar da ascensão de São Mateus? Sim. Porque na narração de São Mateus é que ele diz aos discípulos para eles irem e fazer discípulos todas as gentes, todas as nações, que mostra esse aspecto real, essa realeza de Cristo. Pois bem, quanto ao Velho Testamento, eu não quis adiantar a divisão aqui no slide, porque, como eu disse, eu vou medindo mais ou menos pelo tempo o que é mais interessante, né? Esse é um pouco mais difícil porque há muito mais livros, mas o princípio é aquele mesmo, né? A gente viu que o próprio do Novo Testamento é o auxílio da graça para cumprir a lei, para cumprir os mandamentos. Então, claro, o próprio do Velho Testamento é dar os mandamentos. E há dois tipos de mandamento. O mandamento claramente vem de alguma autoridade, mas há a autoridade pública de um rei, de um legislador, e há a autoridade privada, familiar de um pai. Essa é a primeira coisa, porque Santo Tomás vai mostrar que a maior parte do Velho Testamento, na maior parte do Velho Testamento, nós vemos Deus dando uma verdadeira lei, como um verdadeiro rei ou um legislador, mas há também aqueles livros sapienciais, que tem uma linguagem toda diferente, mais doce, mais suave, como no livro da sabedoria, como nos livros dos cânticos, em que Santo Tomás vai dizer que é justamente porque ali Deus dá mandamentos como um pai, ou como um esposo, enfim, como um chefe de família. Mas há uma outra divisão a ser feita quanto a todos os outros livros, que é que talvez a mais importante propriedade da lei é que ela seja publicada. E para se publicar uma lei, antes de existir um site para o Diário Nacional, antes de existir imprensa, você precisava de algum tipo de arauto para anunciar essa lei, para fazer um pregão nas províncias, enfim. Então, o Velho Testamento, tirando a parte sapiencial, que corresponderia a esses mandamentos de um pai, falando da parte em que nós vemos Nosso Senhor claramente como rei, vai trazer essa divisão. Nós teremos os livros de Moisés, que correspondem à lei em si, e os demais livros que São Jerônimo chama todos de proféticos, inclusive os que nós costumamos chamar de históricos, são justamente o pregão da lei, a publicação dessa lei para o povo. Porque, embora Moisés também fizesse isso e também guiasse o povo, o que é mais próprio dos livros do Pentateuco é o fato deles terem sido escritos por o patriarca e o profeta que teve a palestra mais direta e mais íntima com Deus. Ao passo em que os outros tiveram inspirações pontuais e as suas pregações tiveram algumas finalidades específicas. Em Moisés vemos isso de forma geral. São Tomás até nota que no Pentateuco, com frequência, aparece algo como Deus falou a Moisés ou o Senhor falou a Moisés. Pois bem, então, falando primeiro da lei em si.
embora a lei emanada de um rei seja pública na sua origem, na sua autoridade, ela não necessariamente o é no seu destinatário. Então, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, ele vai trazer uma lei emanada por um verdadeiro Senhor, mas a pessoas privadas, a pessoas isoladas ou a famílias. Isso aqui é próprio de todo o livro de Gênesis. E as demais a todo um povo. E o que é interessante é que São Tomás enxerga nesses outros livros do Pentateuco, justamente uma divisão de interesse público. Então, ele vai reparar, por exemplo, que nas expressões mais clássicas do direito, isso inclusive está na Digesto, né? Se diz que o direito público consiste nos magistrados e nos sacerdotes. Nós vemos isso porque há o livro de Levítico para cuidar das questões sagradas, dos sacramentos e dos sacerdotes. E há o livro de Números, que traz justamente os ofícios públicos do povo de Israel e as minúcias de como Israel devia ser governada. Mas, para explicar os outros livros, quase que eu me esqueci de Êxodo. A diferença de Êxodo é que ele já quase adianta o que vai vir nos outros livros, né? Porque depois, se vocês imaginarem, a ordem natural de uma lei que é feita por um rei e passada para algum tipo de arauto, é que primeiro exista uma palestra privada entre esse arauto e o rei, e depois ele passe isso ao povo. E nós vemos esse segundo momento no livro de Êxodo, que, se eu não me engano, ele já começa com um versículo dizendo exatamente isso. Deixa eu pegar aqui na tradução do Mato Soares. Não é nesse capítulo. Bom, mas até aí São Tomás até que não está dizendo nada muito novo, né? Que o Pentateuco corresponda à lei de Deus. É algo talvez bastante evidente. Mas é bastante inovador a forma como ele entende os livros que se seguem imediatamente ao Pentateuco. Porque eles corresponderiam, então, ao que um arauto deve dizer no pregão da lei, no anúncio de uma lei nova para o povo. E São Tomás diz que essa é uma ocasião muito especial, porque além de recitar a lei em si, falar quais são os dispositivos da lei, um bom arauto deve também começar aproveitando essa oportunidade para persuadir o povo a obedecer ao rei. Mostrar de alguma forma os benefícios desse rei, para amolecer os corações, arrefecer os ânimos e evitar qualquer tipo de revolta ou desobediência com esses dispositivos novos. E como que um arauto faz isso, né? Como que ele pode fazer esse preâmbulo à lei, tentando exortar as pessoas a obedecê-la? São Tomás vai dizer que há 3 benefícios de um bom governante que movem as pessoas a obedecê-lo. O primeiro benefício é a garantia de uma sucessão, porque sem uma sucessão a nação ficaria acéfala e sujeita a ser dominada por algum outro soberano. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a vitória nas guerras, que garante a segurança atual, a integridade atual do reino, né? Porque a segurança na guerra é o que, de forma pública, é análogo a
segurança e a integridade do corpo e da saúde. É o mínimo para que você exista e possa viver. Mas você ter um reino que conta com um sucessor e não é destruído pelos seus inimigos é o mínimo. Isso só significa que o reino não vai acabar ou mudar radicalmente. O terceiro ponto, e talvez o mais importante, é o do bom governo, que se vê na exaltação daquele povo de duas formas. Existe uma exaltação privada, porque todo mundo usa a própria vida como um termômetro de se aquele governo é bom ou não, né? Então todo mundo percebe assim no que está conseguindo comprar e, enfim, nas condições econômicas, pessoais, como anda o país. Mas além disso, há uma coisa que talvez seja até mais importante, que é a exaltação pública do país como um todo e o melhoramento das suas instituições. Pois bem, e como que os livros que se seguem ao Pentateuco fazem isso? Outra coisa. Obviamente esse não é um argumento de Santo Tomás, né? Mas é tão verdadeira essa divisão que ele faz de como um pregão, como um elogio de um rei se dá, que nós vemos isso inclusive nos Lusíadas, né? Quando Camões começa a dedicar o poema a Dom Sebastião, a primeira coisa que ele faz é chamar o rei de ramo florescente, fazendo uma certa alusão a uma árvore genealógica mesmo, né? Um ramo de uma família, é um sucessor, e segurança da lusitana antiga liberdade, porque o fato dele ser um sucessor é o que garantia a liberdade de Portugal, a independência de Portugal. Se Portugal ficasse sem rei, ficasse sem uma cabeça, seria dominado por Castela, que aliás é exatamente o que aconteceu em seguida, né? Depois ele chama, logo em seguida, né, na mesma instância, ele chama Dom Sebastião de temor da moura lança e maravilha fatal da nossa idade por causa das suas vitórias militares. Perceba que é exatamente até a mesma ordem com que Santo Tomás enumera o que se pode dizer em elogio a um rei. E por fim, ele diz: dado ao mundo por Deus, que todo o mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Ou seja, ele coloca por fim que Dom Sebastião ainda é um bom rei, é um rei piedoso e que vai elevar os seus reinos, né? Vai entregá-los a Deus. Que é exatamente a ordem que Santo Tomás põe. A sucessão, o bem da sucessão, a vitória na guerra e a exaltação do povo governado. Pois bem, nós vemos isso nos livros que se seguem, porque Josué, que é o primeiro livro depois de Pentecostes, começa dizendo: foi assim que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, ele disse, e etc. Vai mostrar como Josué ascendeu a esse posto de sucessor de Moisés. Percebam que, continuando essa comparação, né, ficar sem um rei em Portugal foi o que deixou o país exposto a ser dominado por Castela. Imagine então no caso de Israel, né? Ficar sem um sucessor os deixariam expostos a serem dominados por algum país pagão, por alguma nação gentílica. Se para portugueses já é uma coisa terrível estar sob um domínio castelhano, imagine então para o povo de Deus o que seria estar sob um domínio de um outro povo que não tem a lei de Deus. Pois bem, em seguida ao livro de Josué, nós temos os livros dos juízes, em que nós vemos uma série de vitórias militares. Inclusive é aí que está a história de Sansão contra os filisteus, né? E a vitória fatal para ele, mas
mas triunfante contra os inimigos de Israel. E depois disso viria o que talvez é mais importante, que é a exaltação do povo governado, né? Mas Santo Tomás fez aquela distinção. Nós percebemos se um governo é bom ou não, porque primeiro nós sentimos uma exaltação da nossa vida privada e depois nas nossas instituições. E aqui temos uma correspondência perfeita a isso, porque depois do livro de Juízes, nós temos o livro de Ruth, que conta a história de uma pessoa, de uma mulher, de uma pequena família, que foi exaltada, que saiu de uma situação miserável e se casou com um grande proprietário, graças à sua fidelidade a Deus. E daí é que vai nascer a linhagem régia. Vocês percebam que essa é a primeira coisa. Primeiro, as Sagradas Escrituras, os seus livros proféticos, como que nos persuadindo de seguir a lei de Deus, antes de mostrar a pregação dos profetas, mostra isso, mostra a exaltação de uma pessoa. E em seguida, a exaltação de todo o povo na fundação da monarquia, nos 4 livros de Reis, ou 2 livros de Samuel e 2 livros de Reis. Porque ali temos a história de como surgiu a monarquia israelense, que embora na circunstância específica em que os israelitas o pedissem, tivesse algo de iníquo, o fato é que isso já estava previsto antes e, em termos gerais, é uma coisa boa, porque tirou aquele povo de um estado meio quase tribal para um verdadeiro reino que fizesse frente às nações vizinhas, né? Pois bem, depois temos alguns livros sapienciais que Santo Tomás considera na última parte, e São Jerônimo também, mas que antecedem a livros que ele põe numa divisão diferente. Então, até aqui continuava essa correspondência perfeita. Depois, a ordem que Santo Tomás coloca é um pouco diferente. Mas percebam que o ponto mais importante não é tanto a ordem dos livros, né? Mas mais a razão de ser de cada um, que se justifica eles vindo nessa ordem ou não. Pois bem, os livros proféticos que vêm depois seriam a pregação da lei em si. Ou seja, agora o povo já está persuadido o suficiente de seguir o que essa lei manda, então eles prosseguem para exibição dos pontos dessa lei. Só que os livros proféticos são vários, então não vamos passar por todos aqui. Mas algo talvez que merece uma certa nota é que os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel formam os profetas maiores. E Santo Tomás vai dizer que são 4 porque eles correspondem justamente aos 4 evangelhos. Nós vemos isso porque o livro de Daniel é mais arcano, então ele corresponde ao evangelho de São João. O livro de Jeremias e as lamentações de Jeremias são inclusive lidas pela igreja no tempo da paixão. O livro de Isaías, que, se não me engano, São Jerônimo dizia que era praticamente um evangelho, né? E que esse profeta era praticamente um evangelista, de tão explícito que está a vida de Nosso Senhor ali. Salvo engano, é lido pela igreja no Advento, então corresponde ao mistério da encarnação e o aspecto real de Cristo, como o Evangelho de São Mateus e, enfim, a essa correspondência. Outro comentário que eu não queria deixar de fazer é que também existem alguns livros dos sapienciais que são mais notáveis, né? E são 4 também.
Santo Tomás não usava esse nome. Ele chamava de livros hagiográficos e livros apócrifos, porque na linguagem de Santo Tomás e dos escolásticos isso não era uma objeção, né? Dizer que um livro era apócrifo não era um xingamento ao livro. Apenas significa que a autoria é obscura. Mas ele tem autoridade por causa da recepção que a igreja faz desses livros, né? E as geográficas a gente também usa com um sentido um pouco diferente, talvez, mas Santo Tomás usa para esses livros porque as palavras do autor não dizem explicitamente que ele está falando o que Deus mandou ele falar. Parece que esses autores falam por conta própria. Então isso mostra uma forma talvez mais íntima, mais intrincada de inspiração. E por isso eles são santos autores, né? Porque ali de forma bem direta é Deus falando pela pena deles. Pois bem, e esses 4 livros que Santo Tomás ressalta dos hagiográficos e apócrifos são os Paralipômenos, ou Crônicas, se não me engano, o livro de Judite, que aliás é uma obra de Vivaldi muito boa sobre a história de Judite, né? Judite triunfante. É um gênero meio teatral de música, mas muito interessante. Inclusive mostra exatamente, enfatiza precisamente o que Santo Tomás vai notar sobre todo o livro de Judite. Há também os livros dos Macabeus e de Tobias, que aqui ele vai fazer um comentário parecido para eles dois. E os livros de Esdras e Neemias, em que a gente vê algumas peripécias assim, de como certos monumentos e coisas importantes de Israel foram salvos, né? O templo e, enfim. Porque Santo Tomás vai dizer que, relembrando aquele princípio que ele colocou no início da divisão do Velho Testamento, né? Que esses livros são tão diferentes dos outros livros do Velho Testamento, porque aqui os mandamentos não são a lei de um soberano, mas são mandamentos de um pai, de um chefe de família. E uma das principais coisas que um chefe de família deve incutir nos seus filhos são as virtudes, que são como que compendiadas nas cardeais. E ele mostra que há uma correspondência perfeita entre as virtudes cardeais e os livros hagiográficos e apócrifos mais notáveis. Porque a justiça se vê no livro de Crônicas. Porque alguns colocam que o livro de Crônicas, inclusive, é quase que um apêndice ao livro de Juízes, né? Mostram vários eventos assim desse tempo de Israel em que os julgamentos eram de fato justos. No livro de Judite, nós vemos de forma especial a virtude da temperança, de que a castidade é uma parte, porque Judite é uma viúva casta, é uma viúva que não se deixa levar pelo banquete de Holofernes, porque era acostumada ao jejum. Então vemos, Judite parece quase uma personificação da virtude da temperança. A virtude da fortaleza se vê nos livros de Macabeus e de Tobias, porque no livro de Tobias, inclusive, a sua paciência é elogiada, é louvada, e a paciência é um aspecto da fortaleza, o aspecto passivo da fortaleza. Fala do aspecto ativo, que é o combate que se vê nos livros de Macabeus. E por fim, a prudência, que é a maior das virtudes cardeais e meramente humanas, porque ordena todos os atos humanos. Nós a vemos nesse livro de Esdras e Neemias exatamente por causa desse motivo, porque é ali que estão os feitos de prudência dos príncipes que salvaram de
de insídias inimigas, né, das hostes, o templo e a cidade de Israel. É isso. Essa é a divisão das Sagradas Escrituras segundo Santo Tomás em linhas gerais. Alguém tem alguma questão?